Natural, natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. É desse modo que o presidente da República se refere aos professores, aos alunos e às demais pessoas que participaram das manifestações ontem. Ele se refere a essas pessoas como imbecis e como idiotas úteis. Idiotas úteis é uma expressão muito usada pelo Olavo de Carvalho e pelos bolsonaristas, pelos olavistas, a partir de uma interpretação do Lenin que eles têm, uma interpretação equivocada do Lenin, que os idiotas úteis são aquelas pessoas que são manipuladas, que ajudam a reforçar o sistema sem saber. É assim que ele se refere a mais de 1 milhão de pessoas em mais de 250 cidades do Brasil, como idiotas úteis, como imbecis. Esse é o tipo de respeito que o presidente da República tem pela população. Por pessoas que foram às ruas, que saíram de suas casas para protestar contra cortes na educação. Para que jovens possam ter uma formação, para que jovens possam estudar e que sua universidade ou seu Instituto Federal não feche as portas. Não deixe de operar por causa desses cortes absurdos do governo. E mais importante, cortes que partem de uma guerra ideológica. Isso que é o crucial. Não são cortes meramente decididos com base em critérios técnicos. São cortes baseados em critérios ideológicos. Há um ataque aos professores, há um ataque aos estudantes, há um ataque ao pensamento crítico, à ciência, ao conhecimento. É um governo retrógrado, obscurantista, anti-intelectualista e que viram na formação, na educação, nos professores, nos alunos universitários e alunos em geral, os seus inimigos. Só que essas vozes não serão caladas. E ontem essas pessoas foram em massa às ruas para expor a sua indignação. E aqui tem alguns pontos que eu quero analisar. Primeiro, da importância desse tipo de manifestação. A União Nacional dos Estudantes já está planejando uma outra manifestação, mega manifestação, no dia 30 de maio. E nesse ponto eles compreendem a marcha dos tempos. Então, a partir do momento que os estudantes, os professores perceberem a insatisfação das pessoas e como juntas elas são muito mais fortes do que como indivíduos, porque assim, olha, a política atual ela tem a intenção de desmobilizar as pessoas, de despolitizar as pessoas. Então assim, você fica atomizado no seu quarto, na frente do seu celular, do seu computador, sua única relação com as pessoas é através das redes sociais. É claro que é importante se manifestar nas redes sociais, protestar, denunciar, mas esse isolamento, principalmente diante do confronto contra robôs, contra os robôs do Bolsonaro, que são as milícias virtuais, ou sistemas automatizados para poder subir uma hashtag no Twitter, por exemplo, e quando você vai olhar esses perfis, você vê que nem são brasileiros, são gente da Malásia, das Filipinas. Então, nesse confronto virtual, é muito fácil distorcer a percepção da realidade. É muito fácil dar a impressão de que eles são muito mais numerosos, sendo que, na verdade, a maioria dos brasileiros não votou no Bolsonaro. Uma grande parte não votou nele, votou no Haddad, e uma outra grande parte também nem foi votar porque não se via representada nos dois candidatos no segundo turno. Então a maioria não é eleitor do Bolsonaro. Boa parte dos brasileiros não votou no Bolsonaro. Nós somos a maioria. Por isso que esses movimentos de rua são tão importantes. Primeiro porque dá uma tremenda visibilidade para essa oposição, para essa resistência ao governo, e os governantes têm medo das ruas. Eles têm medo das ruas. Eles sabem onde isso pode levar. Se a gente olhar historicamente, por exemplo, os grandes casos de protestos e de manifestações populares derrubaram reis, derrubaram reinados, derrubaram governantes, mudaram a história. Então eles sabem do poder das ruas. Eles sabem do poder que as pessoas têm quando se unem. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado um artigo chamado The Power of Demonstrations, que é o poder dos protestos, que é o poder dessas demonstrações públicas nas ruas. O autor é Jesus Casquete, e ele fala sobre esses fatores, né? Para que servem esses protestos? Para que servem essas demonstrações públicas de insatisfação? Então, segundo esse autor aqui, um dos principais objetivos desses protestos, dessas demonstrações, é a questão de coesão social, de você, indignado, vendo o que está acontecendo, acompanhando a política e sem saber como proceder, encontrar na voz de outras pessoas também, juntas, um fator de coesão. Porque o que eu percebo é que muitas pessoas que se opõem a esse governo e que sabem o absurdo daquilo que eles representam, daquilo que eles dizem, se sentem sozinhas, se sentem como vozes no deserto. Só eu estou contra isso, só eu me oponho a isso.
E quando você sai às ruas num protesto como esse e se depara com mais 250 mil pessoas também indignadas, isso dá uma sensação de unidade, de coesão e fortalece também a sua luta. Mais até do que uma mensagem para governantes de expor a indignação coletiva, isso também serve como um fator de coesão, de unidade, de uma constatação de que há outras pessoas que pensam como eu, que também estão revoltadas, que também querem mudanças. Unificou dois movimentos, um deles que era contra a reforma da Previdência e principalmente que foi o grupo que tomou as ruas e ocupou de fato e transformou isso nesse protesto maravilhoso que aconteceu ontem, foram contra os cortes na educação, contra os 30% do corte do MEC em relação aos gastos discricionários das universidades e institutos federais. Mas há outros fatores que unificam essas pessoas também. A partir do momento que você observar também nesses protestos que vão se tornar mais frequentes, a meu ver, porque uma vez que isso ocorra, uma vez que se abra essa comporta, é muito difícil controlar depois. Então, nos próximos protestos, o que poderia ocorrer também seria o pessoal do movimento LGBTQ participar, seriam as mulheres contra o Bolsonaro, as mulheres do ele não. Então, à medida que outros grupos também forem se unificando a isso, engrossando esse movimento de indignação contra o governo, cada vez ficará mais claro para as pessoas, tanto para quem participa desses protestos, quanto para quem assiste, que tem uma coisa muito errada nesse governo, que tem uma coisa muito errada na mensagem que o Bolsonaro passa para a população. Chamar manifestantes, alunos, professores de idiotas e de imbecis, sério, aqui você tem a clara mensagem de quem são os inimigos desse governo, de quem eles elegeram como os inimigos deles, inimigos ideológicos deles. Ontem eu dividi meu tempo entre acompanhar as manifestações, muita gente me marcando no Twitter, marcando no Instagram, mandando fotos, mandando imagens das manifestações pelo Brasil inteiro, e também estava acompanhando a sabatina do Weintraub, do ministro da Educação, no parlamento. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos lá e ele foi sabatinado, houve confusão, houve bate-boca, pediram a demissão dele e eu acho que ele vai cair. Na medida que isso for escalando, na medida que esses protestos forem se intensificando, que vão se intensificar, eu imagino que muita gente está insatisfeita, você aí talvez não tenha ido ontem e na próxima manifestação talvez considere ir também. Então na medida que isso for aumentando de proporção, é possível que esse ministro caia também. E ele não conseguiu justificar os cortes. Ele não conseguiu explicar por quê. Porque não tem como explicar isso, a não ser com base na luta ideológica que ele se propõe. O primeiro argumento dele foi ideológico, foi por causa da balbúrdia nas universidades. Eu escrevi um artigo sobre isso, na Carta Capital, que vou deixar o link para vocês também na descrição aqui, falando sobre como ele usou uma justificativa moral para poder atacar as universidades, dos pelados nas universidades. Ele se mune de um argumento ideológico para atacar esses inimigos que eles estipularam. E esse tipo de manifestação pública, esse tipo de protestos, muitos dizem que a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. E eu acho também que pode levar, se isso prosseguir, se aumentar de escala, pode levar também à queda do Bolsonaro. Porque se tem uma coisa da qual os políticos têm medo, é do povo nas ruas. Eles não têm vergonha na cara, eles não têm medo de corrupção, eles não têm medo de muita coisa não, mas eles têm medo de pessoas na rua. Porque aquilo ali, aquelas pessoas que estão lá protestando com cartazes na mão, canções e palavras de ordem, é o eleitorado deles. É o que põe essas pessoas no poder e tira essas pessoas do poder. Essas pessoas na rua são o maior exemplo do que é democracia. É de você escolher quem você acha que é o melhor e se essa pessoa não funcionar, se essa pessoa não atuar como esperado, de tirá-la também. Seja através de uma próxima eleição, seja através do voto popular, ou seja através da pressão popular para que essa pessoa entre nos trilhos. São 5 meses de governo e para mim, pessoalmente, isso parece um caminho sem volta. É um caminho de desintegração desse governo, é um caminho do caos, será ladeira abaixo. Será ladeira abaixo para o governo a um ponto de se tornar insustentável e provavelmente cabeças vão rolar. Me deu muito orgulho ver os estudantes e os professores ontem nas ruas. Realmente, gente, vendo as cenas, as pessoas lá unidas, pacificamente protestando, me deu muito orgulho. Mais tarde hoje eu vou soltar um vídeo reunindo as imagens que vocês me mandaram. Muita gente me escreveu, muita gente me mandou conteúdo aqui, fotos. Muito obrigado. E eu imagino que muitos de vocês vão retornar no dia 30 para as ruas também para protestar. E para ser resistência a esse governo caótico. Vocês não são imbecis. Vocês não são idiotas úteis. Pelo contrário, são justamente vocês que vão mostrar a importância da educação, da formação, do pensamento crítico para evitar que pessoas como o Bolsonaro voltem ao poder no Brasil. Porque ele sim representa a vitória da imbecilidade. Ele sim representa a vitória de valores atrasados, antidemocráticos, de intolerância, de medo. Ele sim manipulou os sentimentos mais baixos, os sentimentos mais nocivos das pessoas para chegar ao poder. Como dizia muitos cartazes nos protestos,
menos armas e mais livros. É isso que transforma um país para um lugar melhor. E vocês aí é que vão fazer essa diferença. É vocês que vão transformar o Brasil para um lugar melhor também. Eu quero saber de vocês, se vocês estiveram ontem nas passeatas, nas manifestações, nos protestos, o que vocês viram de interessante, se vocês vão retornar no dia 30 para as ruas, me digam aí no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Se o presidente chamou os milhares, milhões que estão nas ruas de idiotas úteis, é este governo e este ministério que está lotado de idiotas inúteis. Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Tenham medo dos estudantes.